E eu gostaria hoje de dar sequência às análises que nós começamos a fazer na última aula, quando representamos os parâmetros da máquina de indução em PU. Eu vou abrir aqui a aula. Deixa eu só salvar essa aula aqui, que é a aula anterior. Então, pessoal, na aula passada a gente viu que seria possível aprender sobre o comportamento de máquinas de uma ampla faixa de potências e torques, uma vez que essas máquinas possuem os seus parâmetros em PU situados em uma faixa típica. Então, assim, de resultados empíricos, de ensaios de uma ampla gama de máquinas elétricas, observou-se que quando os parâmetros da máquina eram representados em PU, os parâmetros da máquina são as duas resistências de estator e rotor e as três indutâncias, a indutância de dispersão do estator, a indutância de dispersão do rotor e a indutância mútua. Então, quando esses parâmetros são representados em PU, nós observamos, de maneira empírica, que os seus valores para quaisquer máquinas acima de 10 cavalos, ou para uma ampla faixa de máquinas, eles se situam aqui nessas faixas que eu apresentei. E essa faixa típica de valores para cada parâmetro mostra que tais parâmetros têm valores muito distintos, muito diferentes, e esses valores diferentes permitem então que a gente promova simplificações no circuito equivalente, uma vez que o circuito é representado pela associação série paralelo de impedâncias muito diferentes, Então, aqui, por exemplo, no ramo do estator, a gente tem a resistência do estator 15 vezes menor do que a reatância de dispersão do estator. Então, a associação série das duas vai dar basicamente a indutância de dispersão do estator. Da mesma forma, no rotor, com o ramo do rotor e o ramo mútuo, de acordo com o escorregamento de operação da máquina, esse ramo do rotor pode ter uma impedância muito menor do que o ramo mútuo, e a associação paralelo dos dois vai ser basicamente igual ao valor da menor impedância. Então, a gente usou desse tipo de consideração para promover simplificações no circuito equivalente da máquina e extrair dessas simplificações aprendizados interessantes sobre quais parâmetros dominam o comportamento da máquina de acordo com a região de operação. Então, a gente viu que em regime de partida, quem domina o comportamento da máquina são as indutâncias de dispersão, e que o valor da corrente partida então é limitado pelos valores dessas duas reatâncias de dispersão. Foi uma das conclusões que a gente tirou na aula passada. Da mesma forma, a gente fez uma análise com escorregamento baixo, que é uma condição existente na máquina quando a gente está próximo ao ponto nominal de operação. Eu até mostrei isso para vocês, O escorregamento ele cresce no sentido oposto ao crescimento da velocidade. Então, com velocidades altas, você tem escorregamento baixo. E com escorregamento baixo, que é uma condição diferente da condição de partida,
que foi a primeira que a gente analisou, a gente viu que a máquina pode ser simplificada aqui por esse circuito de cima ou o de baixo, tá? Bom, eu queria então me valer desses circuitos simplificados que nós deduzimos para ensinar a vocês um método de estimativa dos parâmetros do circuito equivalente da máquina, tá? Por quê, pessoal? Se vocês precisarem trabalhar com essa máquina de indução de maneira profissional, vocês vão usar os modelos que a gente aprendeu aqui na mecatrônica, né? Tanto o modelo em regime dinâmico quanto o modelo em regime permanente, né? E para usar o modelo, você precisa de parametrizá-lo ou entrar com parâmetros. Você vai ter que fornecer alguns dados de entrada para o modelo e dentre esses dados de entrada encontram-se os parâmetros do circuito equivalente, que são os mesmos parâmetros que a gente usa em regime dinâmico, tá? Bom, esses parâmetros eles podem ser obtidos da seguinte maneira, ou das seguintes, é mais de uma maneira. Então, seguindo os parâmetros da máquina de indução trifásica, né? Você pode obtê-los por ensaio, tá? São experimentos chamados de ensaios a vazio e de rotor bloqueado da máquina. Esses ensaios são feitos no laboratório, né, quando a gente está fora do contexto de pandemia. Então, se algum momento vocês quiserem assistir a disciplina como ouvinte, né, para fazer os ensaios, fica o convite e eles levam a melhor estimativa possível dos parâmetros da máquina. A outra forma de obter esses parâmetros é usando a metodologia que a gente ensinou na aula passada, né? São as faixas típicas dos parâmetros em PU. Né? Essas faixas típicas vão suprir valores de boa qualidade para os parâmetros, só que são estimativas, né? Seguramente a qualidade aqui na estimativa dos parâmetros aumenta quando a gente faz um ensaio. Porém, a dificuldade também aumenta, né? A faixa típica dos parâmetros em PU, basta você consultar o material da aula de hoje, os dados de placa da máquina que você quer trabalhar, né? Com os dados de placa você define os parâmetros base, com os parâmetros base e a faixa típica em PU, você estima os parâmetros dela nas unidades do sistema internacional. Tá? Então é bem fácil de fazer, né? Porém, você pode ter algum errinho na estimativa dos parâmetros, né? Pelos ensaios você dilui muito esse erro, o erro reduz, só que o ensaio é um pouco mais complexo, tá? E existe um método intermediário que eu vou ensinar hoje, que é o método de estimativa dos parâmetros por ajuste de curvas.
ok? Esse método, em termos de qualidade e dificuldade, ele é intermediário, ele fica entre os ensaios e entre os parâmetros estimados pelas faixas em PU. Tá? Então está no meio do caminho, ok? E do que consiste esse método, né? Esse método se vale dos circuitos, puxa ele aqui, simplificados que são esses aqui que a gente deduziu aula passada, né? Esse aqui é o circuito simplificado para escorregamento alto, e a gente tem dois circuitos simplificados para escorregamento baixo. Esse aqui, onde você destaca o efeito da indutância mútua para fazer análises de fator de potência. Deixa eu só completar aqui a tensão de estator, tá? Ou esse aqui, onde você estuda o efeito da alimentação sobre o sinal de torque, tá? Esses dois circuitos aqui, eles são obtidos por simplificações quando o escorregamento está baixo, ou seja, velocidades altas, tá? E o que a gente observa, né? Você pode ter um incômodo de olhar aqui e falar assim, poxa, mas dois circuitos para escorregamento baixo, né? Sim, você pode usar o primeiro ou o segundo de acordo com o sinal físico que você queira estudar, tá? Então, para estudar o fator de potência, a gente tem que considerar a corrente reativa da máquina. E aí esse primeiro circuito é mais indicado. Já para estudar o torque, interessa mais a corrente do rotor. Igual a gente mostrou na aula de semana passada, como essa impedância aqui do ramo mútuo fica próximo de 3 PU, e essa impedância do ramo do rotor sobre o escorregamento fica próximo de 1 PU, né? O paralelo das duas dá basicamente a menor delas, né? O que está 3 vezes menor. Então isso que levou então a uma próxima simplificação, né? Que descreve a máquina como sendo basicamente regida pela impedância do ramo do rotor. Ok? Então, e aí, para você, por exemplo, analisar, né, a síntese de torque, a gente viu nos modelos da máquina que a síntese de torque se processa nessa impedância aqui, né? Então, esse segundo circuito equivalente é mais adequado, né? Então, com essas considerações, a gente pode falar o seguinte, ó, que aqui a corrente de estator na partida, ela é muito sensível às indutâncias de dispersão, tá? Desse circuito aqui, ó, a gente pode falar que o torque eletromagnético ele vai ser muito sensível à resistência do rotor. Observa que eu estou aqui relacionando sinais terminais, torque, corrente, fator de potência, com parâmetros, né? Então, nosso objetivo aqui é conseguir uma estimativa de parâmetros da máquina quando você não tem a possibilidade de ensaiar a máquina em bancada, tá? Então, por isso que eu estou fazendo essas relações de afinidade, a corrente com as indutâncias de dispersão, o torque com a resistência do rotor. E desse circuito aqui, ó, o fator de potência ele vai ser muito sensível à corrente de magnetização ou à indutância de magnetização, tá? Então a gente tem essas relações de afinidade. Bom,
se essas relações, né, estão claramente expostas aqui nos nossos estudos, né, os circuitos estão simplificados aqui, porque a gente, na verdade, desenvolveu modelos sofisticados, estudamos muito os modelos e daí conseguimos circuitos mais simples, né? Mas custou muito suor chegar até esse ponto aqui, né? E aí a gente está extraindo uma série de informações interessantes, né? Depois do plantio aqui está vindo a colheita, né? E dessa colheita a gente pode então tirar a seguinte vantagem. Olha só, já que o torque ele está muito sensível à resistência de rotor, né, porque ele vai acabar influenciando aqui a resistência do rotor, desculpa, a corrente do rotor, né? Então, dessa expressão aqui de cima, ou desse circuito aqui de cima, desculpa, você pode falar que a corrente do rotor vai ser dada pela relação entre a tensão do estator dividido, vai ser aproximadamente isso, né? Pela resistência do ramo do rotor, que é o RR sobre S. Então vai ser S vezes VS sobre RR. Tá? E o torque eletromagnético, como nós deduzimos aqui na aula, ele é dado por isso aqui, ó, 3 meios de P sobre 2 vezes RR sobre S ômega E vezes o módulo da corrente do rotor ao quadrado, né? E a corrente do rotor está expressa aqui em cima. Então, substituindo a corrente do rotor aqui na expressão do torque, a gente vai ter isso aqui, ó, 3 meios P sobre 2 vezes RR sobre S ômega E vezes o escorregamento ao quadrado vezes VS. Vou colocar o módulo dele suprimindo a notação vetorial, tá? Então, VS ao quadrado sobre RR ao quadrado. Então, o torque, né, ele vai ser igual a 3 meios de P sobre 2. Aqui a gente pode cortar o quadrado com o RR e cortar o quadrado do escorregamento com ele aqui embaixo, ó. Então, com essas simplificações, nós vamos ter isso aqui, ó. Ok? Bom, o que a gente observa então? Que se a gente tiver uma determinada máquina, né, com uma dada tensão de alimentação, ela vai desenvolver o seu torque eletromagnético segundo essa curva de torque aqui, né, que a gente usa tradicionalmente. Agora vamos dizer que a gente pegue a mesma máquina, com todos os parâmetros iguais, com a mesma tensão de alimentação, e agora aumente a resistência do rotor dela. O que vai acontecer? Para cada escorregamento, vamos desenhar aqui o eixo do escorregamento. O escorregamento nulo está aqui, o escorregamento unitário está aqui, né? Crescendo em sentido oposto à velocidade. Então, se a gente aumentar a resistência do rotor, né, na nova máquina 2, né, em cada escorregamento, ela vai ter um torque menor do que aquela desenvolvida na máquina 1. Tá? Então, digamos que aqui a gente trace a curva de torque dessa máquina 2, que é uma máquina com uma resistência de rotor maior. Tá? Então, em cada escorregamento, que a máquina 1 dava um determinado nível de torque, que é a máquina azul, a máquina 2, que é a vermelha, vai sintetizar um torque menor no eixo. Tá? E se a gente aumentar mais a resistência do rotor, para o mesmo escorregamento, o torque vai ser ainda menor.
ok? Então, essa observação do modelo pode ser usada em nosso proveito caso a gente queira estimar parâmetros da máquina, tipo a resistência do rotor, a partir de dados de placa, né? A gente poderia fazer um chute inicial, uma estimativa inicial dos parâmetros da máquina pela faixa PU desses parâmetros que eu apresentei, né, na aula passada, e marcar aqui na curva de torque o ponto nominal, digamos que seja esse ponto nominal aqui. A gente poderia então traçar a curva de torque com a primeira estimativa de parâmetros e conferir o seguinte, ó, se nessa primeira estimativa, na velocidade nominal, o meu torque está muito maior ou está maior do que o torque nominal da placa do motor, eu poderia refinar a minha estimativa da resistência do rotor, aumentando o valor dela, né? Serve para a curva cair conforme a gente acabou de deduzir. A gente teria que aumentar a resistência do rotor e aumentando até a curva de torque passar no ponto nominal. Então, quando isso acontecesse, a gente teria a garantia de que a resistência do rotor está próxima do valor que ela teria na máquina, tá? E a gente não precisa fazer um ensaio, né, em bancada, energizar a máquina ou travar o eixo dela igual o ensaio de rotor bloqueado. Seria só um exercício de modelagem em computador, tá? Da mesma forma, né, a placa do motor informa a corrente de partida, vem nos dados de placa. Então a gente poderia pegar o nosso modelinho da máquina que a gente desenvolveu nas últimas aulas em regime permanente e traçar o valor do módulo da corrente de estator em função da velocidade mecânica, né? Nosso resultado seria uma curva assim, ó, igual a gente já viu da teoria de máquinas ou aqui do laboratório, ok? E a gente poderia colocar na mesma curva aqui, ó, o sinal de corrente de partida, tal como apresentado no catálogo. E a gente veria o seguinte, olha, se a nossa corrente de partida está menor do que aquela que o catálogo da máquina oferece, ou que a placa da máquina oferece, como que a gente refina os parâmetros que a gente usou aqui na simulação para obter a curva azul, para que o resultado da simulação reflita a mesma corrente de partida do catálogo, né? O que a gente faria então? A gente, né, já que a corrente de partida ela até fazendo errata aqui, né, ela é proporcional ao inverso dessas reatâncias, né? Então, quanto maior essas reatâncias, menor a corrente de partida. Nesse exemplo que eu estou explicando com o gráfico, se a gente quisesse aumentar a corrente de partida, a gente deveria reduzir as reatâncias. Então a gente poderia ir na nossa simulação e nela reduzir os valores das reatâncias de dispersão, até fazer com que a gente pode rodar quantas vezes a gente quiser, é um programa de computador mesmo, né? A gente reduz uma vez, roda, obtém alguma coisa assim, reduz de novo, aí obtém uma coisa aqui assim, tá alta demais, aí a gente aumenta um pouquinho até ele passar exatamente em cima da curva.
Então a gente teria ao final, né, nessa quarta tentativa nossa, a corrente de partida da máquina da simulação passando ou tendo o mesmo nível da corrente de partida mostrada na placa da máquina. Então a gente teria com isso uma boa segurança de que os valores estimados no nosso programa para as indutâncias de dispersão são próximos aos valores que a máquina real tem. E às vezes a gente nem comprou essa máquina ainda, a gente só pegou os dados da placa dela. Ok? Com essa, digamos que a gente, inclusive, escreva um programa de computador, nós vamos fazer isso daqui a pouquinho, com essa sequência, tá? Então, primeiro, a gente ajusta a curva de torque para ela passar no ponto nominal, igual foi esse primeiro cenário. Depois, a gente ajusta a curva da corrente de estator, né, alterando os parâmetros que mais interferem na corrente partida, que são as indutâncias de dispersão, para que a curva da corrente reflita a mesma corrente partida do catálogo, né? Então, nesse ponto aqui, ó, dos 5 parâmetros da máquina, a gente já teria ajustado 3 dele, ó, a resistência de rotor, as 2 indutâncias de dispersão, né? Vamos agora ver algum parâmetro terminal da máquina que é sensível à indutância de magnetização, né? E um parâmetro que é sensível à indutância de magnetização é o fator de potência no ponto nominal. Por quê? Né? Próximo ao ponto nominal, a gente pode simplificar o circuito equivalente da máquina para esse modelinho aqui, para esse circuito, né? Caso a gente só queira observar fenômenos associados ao torque eletromagnético, só o ramo do rotor seria suficiente. Para observar fenômenos associados ao fator de potência, nós vamos incluir o ramo de magnetização na análise, né? Aqui tem a tensão de alimentação e a gente vai observar o seguinte, ó, essa corrente de estator que circula aqui, ela vai ser considerada no cálculo do fator de potência, né? Então, o fator de potência ele é dado pelo cosseno do ângulo da tensão menos o ângulo da corrente elétrica, né? Ou seja, o cosseno do ângulo de defasagem entre as cossenoides de tensão e corrente em cada uma das fases. Lembrando da teoria de máquinas, a gente provou lá que o defasamento de cossenoides no tempo representa o mesmo ângulo de defasagem das cossenoides no espaço, quando a gente está, ou dos vetores espaciais no plano dq, tá? Então, reformulando aqui a afirmação para me fazer mais claro, o defasamento dos sinais, de 2 sinais no tempo, igual aqui, é o mesmo defasamento dos respectivos vetores espaciais no espaço do plano dq, né? Então a gente pode desenhar aqui o plano dq para reproduzir essa situação. Então está aqui o eixo D, que é o eixo real, o eixo Q, que é o eixo imaginário. Digamos que a gente queira alinhar a tensão de estator com o eixo D, para ter um ângulo zero aqui, só para facilitar a nossa análise, não tem nenhuma restrição ao fazer isso, né? E a corrente de estator, ela vai ser dada pela soma da corrente no ramo mútuo mais a corrente no ramo do rotor, né? A gente observa que a corrente no ramo do rotor, ó, vai ser a tensão do estator dividido por uma impedância que tem caráter resistivo. Então a tensão e a corrente do rotor vão estar em fase, né? São cossenoides
sem defasamento. Logo, os respectivos vetores espaciais têm ângulo zero, também não são defasados. Tá? A corrente na impedância mútua, né, é caracterizada por uma corrente em uma reatância, não é? Então, a corrente numa reatância, ela é 90 graus atrasada com relação à tensão sobre a reatância. Ok? Esse J aqui, ó, quando a gente faz o cálculo, né, da corrente, ele vai garantir que o ângulo do resultado aqui da corrente ele vai ser igual ao ângulo da tensão menos 90 graus. Tá? Então, se a gente considerou a tensão de estator com ângulo zero, a corrente de estator vai estar aqui a 90 graus atrasada. Desculpa, a corrente no ramo mútuo vai estar aqui a 90 graus atrasada. Tá bom? E aí a corrente de estator total vai ser a soma, né, da corrente do rotor com a corrente no ramo mútuo. Ok? E aí, pessoal, o ângulo entre tensão e corrente de estator, que é o ângulo considerado aqui no fator de potência, né? Vamos chamar esse ângulo aqui de gama, tá? Ele vai aparecer no plano daqui aqui, ó. É o ângulo entre a tensão de estator e a corrente de estator, tá? Bom, quanto maior for esse ângulo gama, digamos que a gente cresça o gama, né, o cosseno de ângulos grandes, né, cosseno de ângulos próximos a 90 graus, por exemplo, é zero. Né? Então, se a gente aumentar o ângulo de defasagem, a gente cai o fator de potência. E o oposto também vale. Se esse ângulo de defasagem é pequeno ou próximo a zero, o fator de potência fica alto. Ok? Daí então a gente observa o seguinte, né, que próximo ao ponto nominal, essa corrente do rotor aqui, ela vai ter muita afinidade com a resistência do rotor, que está apresentada ali no circuito, né? Se a gente reduzir a indutância de magnetização, a gente cresce a corrente no ramo mútuo. Então, a gente observaria, né, com uma redução na indutância de magnetização, um crescimento somente da corrente reativa. E aí a corrente total de estator, que é a soma da corrente reativa, né, que é essa IM, com a corrente ativa, que é a IR, ia resultar em alguma coisa assim. E o ângulo do fator de potência iria variar assim, ó. Né? E a gente então ia ter no segundo cenário, esse que eu desenhei com a corrente de magnetização maior, uma redução no fator de potência, tá? Então esse parâmetro, que é a impedância de magnetização, né, ele afeta, né, ele tem uma relação de afinidade com a corrente mútua, e a corrente mútua, por sua vez, e a corrente no ramo de magnetização, a corrente mútua, tá? Ela, por sua vez, tem afinidade com o fator de potência. Então, nós poderíamos, né, num exercício de estimativa
dos parâmetros da máquina, a gente poderia estimar essa indutância mútua fazendo o seguinte, ó. A gente poderia pegar o nosso programa de simulação da máquina, que a gente desenvolveu na aula retrasada, e traçar, a partir de um chute inicial, a curva do fator de potência. Ela tem mais ou menos esse formato. E nós poderíamos sobrepor nessa mesma curva o ponto nominal que o catálogo da máquina apresenta. E aí, nessa condição que eu desenhei, né, a gente fez um chute inicial dos parâmetros e vimos que com aqueles parâmetros, o fator de potência da máquina na velocidade nominal ele está menor do que o fator de potência que ela deveria ter pelos seus dados de placa. Ele deveria estar aqui, ó, pelos dados de placa, o fator de potência nominal está aqui, ó. Tá? Então, o que a gente vai fazer para poder crescer essa curva azul, né? A gente precisa melhorar o fator de potência, né? Melhorar o fator de potência significa cair a corrente de magnetização, igual a gente está vendo aqui, ó. Cair a corrente significa o que? Aumentar a impedância pela qual essa corrente circula. Então a gente poderia aumentar o chute, a estimativa da indutância de magnetização para melhorar o fator de potência da máquina e traçar a curva de novo. Né? Um programa de computador, a gente pode fazer isso quantas vezes a gente quiser, até a gente acertar um valor do parâmetro onde a curva passe pelo ponto nominal, que é esse aqui. Ok? Então seria mais um parâmetro da máquina estimado. Tá? Então eu vou começar o método com vocês e depois nós vamos ver também como finalizar, tá? Para a gente não se perder aqui. Eu acho que valeria a pena a gente começar o método e nós vamos ver também que nós vamos precisar estimar a resistência de perdas no ferro para ajustar a curva de eficiência. Tá? E por último, a gente vai fazer um ajuste fino na resistência de estator para que a curva da corrente passe no valor nominal dela. Ok? Então essa é a estratégia. E aqui a gente está aproveitando, né, o aprendizado de semana passada para conseguir estimar os parâmetros da máquina com mais qualidade e disso então poder usar esse modelo tão poderoso que a gente aprendeu aqui nos cursos de máquinas. Tá? O modelo e ele é poderoso não é porque a gente viu nos cursos de máquinas, não. Ele é mundialmente usado com muito respaldo, traduzindo muito bem o comportamento da máquina nos mais diversos cenários. Tá? Bom, então nós vamos migrar agora para um programa de computador para seguir essa estratégia. Tá? E o primeiro passo da estratégia é consultar os dados de placa de uma determinada máquina. Tá? Então, ou você vai e lê a placa de um motor, né, de uma máquina, anota os dados, ou se a placa tiver com os dados ilegíveis ou a própria placa tiver indisponível, ou se for um motor que você ainda está estudando, ele ainda vai ser comprado, você pode ir no site do fabricante e olhar no catálogo dele os dados nominais da máquina que você quer estudar. Tá? Então, um exemplo, né, uma forma de
testar essa metodologia que eu estou falando, né, seria ir no site da VEG, tá? Então a gente poderia ter aqui, ó, pedir, né, para o browser redirecionar para o site de catálogo da VEG de máquinas de indução. E lá vai ter uma tabela. Tá? E aí você pode fazer, né, a escolha aqui do motor que você queira. Digamos que a gente queira comprar uma máquina de 100 cavalos, tá? 75 kW. Bom, aqui o menor motor que ele está oferecendo nessa família é o de 90 kW. Vamos procurar mais. Tá, aqui, por exemplo, tem uma tabela onde você pode obter os dados nominais de um motor candidato que você queira. Deixa eu ver se é essa aqui. Por exemplo, aqui, ó. Tá? Aqui ele está mexendo com máquinas de 50 Hz. Tá? Vamos pegar uma máquina aqui para o cenário brasileiro. Vale do mesmo jeito, tá? Só que eu queria pegar uma máquina já no contexto brasileiro para ficar com um estudo mais próximo das nossas aplicações. Aqui parece que só tem máquinas de 50 Hz. Eu vou pegar esse outro aqui. Aí aqui é pesquisa mesmo, tá, pessoal? Até a gente achar a tabela com os dados de placa. Eu estou procurando para um motor de 75 kW, 440 volts, tá? Ele falou aqui que teria na página 55, não tem. Tá. Aqui achou a tabela que eu gostaria. Então,
Os fabricantes, né, a WEG, a ABB, a Siemens, a Eberle, também é brasileira, eles vão ter tabelas, né, com dados nominais dispostos aqui nas linhas, né? Então aqui, por exemplo, para uma máquina de 60 Hz, com duas possíveis tensões de alimentação, 220, 380, dois polos, a 1 cavalo, né, ela vai ter esses dados aqui, ó, a corrente partida sobre a nominal 7 vezes, o torque de partida é 340% do torque nominal, o torque máximo 360%, aqui tem um momento de inércia da máquina, o J, que a gente usa direto nas nossas análises do comportamento dinâmico, o tempo de rotor bloqueado, igual vocês fizeram nas provas de teoria de máquinas, né, a análise com tempos, com comparação de tempo de partida ao tempo de rotor bloqueado, massa, fator de serviço, e aqui vem grandezas terminais, ó, a velocidade nominal dele, 3.425 RPM, a eficiência, né, em vários níveis de carga, aqui a 100%, ela tem 82,5% de eficiência, o fator de potência também é 100%, que a gente acabou de falar, né, que tem muita afinidade com a indutância mútua, é de 0,84, a corrente nominal 2,84 volts, se tiver alimentada a 220, que é o que ele mostra aqui, ou se ele tiver alimentada a 380 volts, é uma corrente nominal menor, tá, de 1,64 amperes. Ok? Então ele traz os dados nominais aqui, ó, para uma ampla faixa de motores. E a gente pode exportar a tabela, tá? Que aqui é o seguinte, tem motor demais, a gente vai ter que ficar rodando essas páginas aqui e esperando elas carregar o resto da vida até chegar, no caso dessa apresentação, né? Até chegar aqui a potência que eu gostaria, que é de 75 kW ou 100 cavalos, tá? Então eu exportei a tabela quando eu estava preparando a aula, a tabela está aqui, ó, tá? É aquela tabela lá da página, já aberta aqui no LibreOffice, tá? E aqui então eu achei, né, o motor com as características nominais que eu gostaria de estudar. Então seria uma máquina alimentada num barramento de 440 volts, né, com uma potência de 100 cavalos. Eu vou marcar aqui essas duas colunas lá em cima, aqui, ó, tensão nominal, e a potência ele fala aqui em HP ou CV, né, ou seja, potência em cavalo, tá? Então a nossa máquina está aqui, ó, né, com essa tensão, que é a tensão do barramento que ela vai ser instalada, e com essa potência, tá? Essa coluna aqui é o número de polos, 2 polos, né? E aqui então começam a se apresentar os dados de placa que a gente vai usar como entrada para a nossa estimativa de parâmetros. Então nós vamos abrir algum programa que sirva de memorial de cálculo, tá? Por exemplo aqui o MATLAB, e vamos montar um script para traçar as curvas da máquina, igual a gente fez na penúltima aula, que está aqui na tela, e para a gente poder variar os parâmetros da máquina até fazer com que estas curvas dos parâmetros terminais passem no ponto nominal que nós estamos vendo aqui na tabela, marcada aqui em amarelo. Tá? Então essa vai ser a estratégia. É só esperar o MATLAB carregar que a gente já começa então. O MATLAB está demorando a carregar. Que ele quis aparecer, mas não apareceu.
Tá aqui. Então aqui eu vou criar um novo script, né? A gente vai começar aqui limpando, né, dados e curvas antigas. E a primeira coisa que nós vamos fazer é carregar os parâmetros nominais da máquina, né, que são esses que a gente vai obter na tabela. Eu vou diminuir aqui, ó, para a gente já ir copiando da tabela aqui em cima. Então, a tensão de estator nominal vai ser 440 volts, né? Vamos comentando tudo, tá, pessoal? De linha, né? Os dados de placa sempre são valores de linha e eficazes, tá? Então a tensão eficaz é o valor nominal de linha. Potência nominal, né, são 100 cavalos ou 75 kW. Lembrando que a potência nominal é a potência mecânica já, a potência útil na ponta de eixo no ponto nominal. O número de polos, né, 2, igual está ali na tabela. Essa coluna aqui, ó, com esse 8.9, a coluna H, tá, é o IP sobre N aqui, ó. IP sobre N, a corrente partida é 8.9 vezes maior do que a nominal. E aqui eu já vou marcar então alguns parâmetros de interesse para nós, ó. IP sobre N, a velocidade nominal, que é lá embaixo a gente vai saber pela unidade, né? Está em RPM, não precisa subir a tabela de novo. A eficiência no ponto nominal, o fator de potência no ponto nominal e a corrente no ponto nominal. Então estão todas marcadas para a gente já poder fazer a consulta. Tá? Então aqui a gente tem a velocidade nominal 3.565 RPM. O próximo parâmetro era o fator, era a eficiência. Tá grande. Que ele marca aqui como sendo 94,1%, 0,941. Tá, a eficiência é adimensional. Você vai dividir potência por potência. O outro parâmetro aqui era o fator de potência nominal, 0,89. O fator de potência também é adimensional. E por último, a corrente de estator nominal, 118 amperes. Então, é o valor eficaz em ampere RMS. Né? Então tá aqui. Deixa eu alinhar aqui esses comentários. Então, esses são os dados de placa. Dos dois parâmetros adimensionais, eu só queria fazer uma nova conferência só para eu não errar, né? A gente colocou aqui o fator de potência como 0,89. Vamos conferir lá se é isso mesmo. A coluna V. Tá certo. Fator de potência 0,89 e a coluna S é o rendimento. Que é de 94%. Então tá aqui, tá certo. Com a cópia, né, dos parâmetros nominais, agora a gente vai vai calcular os parâmetros base. Então, para usar essa representação em PU que a gente está aprendendo, né, nós precisamos definir os parâmetros base. Ou seja, os valores para cada um desses parâmetros que representa um PU, tá?
Deixa eu colocar a tela aqui com a imagem de vocês, se vocês quiserem perguntar alguma coisa para eu poder ver. Então, conforme eu ensinei na aula, né, os dois primeiros parâmetros base são extraídos da placa. Então, a potência base é igual à potência nominal e a tensão base vai ser igual, isso, vai ser igual ao valor da tensão de linha. Então, vai ser Vs nominal sobre raiz de 3, tá? Porque beleza, Gustavo, valeu. Vai dar pau mesmo. Eu tinha passado aqui. Valeu, cara. Então aqui, ó, né, a gente definiu a tensão base e a potência base. Os demais parâmetros base são calculados, tá? Então a corrente base vai ser a tensão base sobre a impedância base, né? Ou a potência base sobre 3, né? Quando a gente define esses parâmetros base, a gente está pensando numa máquina conectada em estrela, né? E a gente está definindo os parâmetros por fase. Então a potência nominal é trifásica, tá? A gente vai dividir, né, o valor dela por 3 para ter a potência em uma fase, tá? E daí nós vamos dividir a potência pela tensão, como se a máquina tivesse fator de potência unitário. Essa aqui vai ser a nossa corrente base. A impedância base, né, vai ser a relação entre a tensão e a corrente, tá? A frequência base vai ser igual à frequência nominal, que nós temos que definir aqui em cima. No caso é uma máquina de 60 Hz, então 2 vezes π vezes 60. Radianos por segundo. Tá? E a indutância base, né? Que vai ser a relação entre a impedância base sobre a frequência base. Ok? Então estão definidos aqui os parâmetros base, né? Os valores para cada um dos parâmetros ou das grandezas, né? Que representam um PU. Agora a gente coloca a faixa típica, ou os valores, né, iniciais dos parâmetros em PU. Aí nós vamos usar daquela faixa típica. Então o RS, a resistência estatora em PU, ela é tipicamente, né, situada entre 50 mili e 5 mili. Então vou considerar que uma máquina com um projeto melhor inicialmente e essa resistência baixinha, tá? A resistência do rotor, ela é tipicamente 1,2 vezes a resistência do estator, quando em PU. A indutância mútua em PU, ela é tipicamente 3 PU. A indutância de dispersão do estator mais a do rotor fica em torno de 0,15 PU. Então eu vou colocar aqui 0,075. Opa, fala, Gustavo. Ô Léo, sim? você comentou que isso aí seria, esses valores base aí seria para a máquina ligada em estrela, né? Isso. No caso, se fosse um triângulo, ia mudar só vamos dizer, a conta em si aí, mas a lógica do programa seria a mesma coisa. Não. Se fosse um triângulo, a definição dos parâmetros base é a mesma. Não muda a definição, não. É só para você ter um recurso mental para entender a lógica de como eles são definidos, caso você não tenha o material da aula na mão. Então, assim, os parâmetros base são definidos como se fosse aquela máquina com as características terminais que a gente obteve, fechada em estrela, né? Nem com as características
nominais que a gente obteve, né? Com a potência nominal que a gente obteve e a tensão nominal, mas fosse uma máquina fechada em estrela com fator de potência unitário, entendeu? E aí você define os parâmetros base assim. Eles vão valer para sua análise com a máquina fechada em estrela ou triângulo, tá? Não muda não. Beleza. Beleza? Beleza, obrigado. Valeu. Então aqui, pessoal, a gente vai estimar inicialmente nessas indutâncias de dispersão em 75 mili. A soma das duas tem que dar 150 mili, tá? Então eu estou colocando metade para cada uma, na ausência de algum critério mais forte, tá? A gente vai estimar metade para cada uma. E aí, com os parâmetros base definidos e os parâmetros em PU, né, a gente vai fazer a primeira estimativa dos parâmetros em unidades do sistema internacional. Tá? Então a resistência de estator vai ser igual ao valor PU dela vezes a impedância base. A resistência do rotor vai ser igual ao valor em PU dela vezes a impedância base. A indutância de magnetização vai ser o valor dela em PU vezes a impedância base. A indutância de dispersão do estator no SI vai ser o valor dela em PU vezes o L base. E a indutância de dispersão do rotor vai ser o valor dela em PU vezes o L base. Tá? Então são essas as estimativas desses parâmetros, as estimativas iniciais. Essas estimativas são boas, né? Vamos então agora traçar as curvas e sobrepor as curvas da máquina ao ponto nominal do respectivo parâmetro, para ver se a curva passa no parâmetro, atestando então que a nossa estimativa de impedância está boa, né? Para traçar as curvas, pessoal, a gente pode usar, né, do código desenvolvido na penúltima aula. Tá? O código está aqui, né? Não precisamos fazer de novo. Na penúltima aula a gente fez ele passo a passo e o traçado das curvas está aqui embaixo. Então vou até pegar tudo aqui, ó, e copiar. Ok? Então aqui já tenho a resolução do circuito da máquina dentro do laço do for, né? Então a gente vai observar o comportamento das grandezas terminais para uma ampla faixa de velocidades, né? Que foi o que a gente propôs aqui no nosso memorial de cálculo da aula, né? Na nota aqui da aula, tá vendo? Todas as curvas aqui estão traçadas em função da velocidade mecânica, tá? E aí a gente vai aqui calcular todos os parâmetros e fazer o traçado. Então inicialmente vamos salvar isso aqui. Tá? E eu vou fazer um primeiro traçado, né, seguindo a estratégia que a gente propôs, né, que propunha que a gente inicialmente ajustasse a resistência do rotor pelo sinal do torque eletromagnético. Tá? Então a gente vai tentar aqui traçar o comportamento do torque em função da velocidade e sobrepor a essa curva o ponto nominal. Tá? Vou ver lá em cima se a gente tem esses dois parâmetros aqui, ômega mac nominal e TE nominal. Então, ômega mac nós temos, ó. O TE nominal vamos calcular.
Então vai ser a potência nominal dividido pela velocidade nominal, que é o valor dela em RPM vezes π sobre 30, né, para chegar em radianos por segundo. Então vamos ver se não tem nenhum bug. Vamos rodar. Tá, essa variável aqui, polo sobre 2, ela não tinha sido definida. Vamos criar ela aqui. Tá, aqui embaixo o ômega E não foi definido. Vamos definir aqui também. Tá aqui, ó, frequência do campo girante. Tá aqui, ó. E a tensão de estator, pessoal, para alimentar a máquina, né? A gente calcula a impedância equivalente, depois calcula a corrente pela relação da tensão pela impedância. Essa tensão, ela é definida, né, como valor de fase pico, né? Então, valor de pico de fase. E o valor nominal extraído na placa é o valor eficaz de linha. Então nós vamos pegar o valor eficaz de linha, multiplicar por raiz de 2 para ter o valor de pico de linha e dividir por raiz de 3 para ter o valor de pico de fase. Tá? Nós vamos ter um módulo aqui onde eu vou ensinar como converter esses valores de fase para valores de linha. Tá? Aqui por enquanto eu vou só usar da formulação para a gente poder ganhar muito mais nos encaminhamentos que isso aqui vai ter. Tá? Tá, resistência de perdas no ferro a gente não definiu, vamos colocar ela aqui como as demais, tá? Essa resistência, ela tem um valor alto, tá? Vamos começar chutando ela aqui com 10 PU e definir ela aqui embaixo em unidades do sistema internacional, como sendo o valor PU vezes a impedância base. Tá? Aqui também tem um indexador para vetores, ó, que ele não foi definido, né? Então ele tem que começar em 1. Ok? Vamos ver aqui. Aqui, ó, na aula onde nós traçamos essa curva, né, era uma máquina, a gente tinha uma máquina de 4 polos, então a gente foi até próximo de 1800 RPM. Essa máquina é uma máquina de 2 polos, né, então a gente tem que vir próximo aqui a 3600 RPM. Não pode ser 3600 cravado, senão o escorregamento fica zero. Com escorregamento zero, essa impedância aqui, RR sobre S, né, ela fica impossível de ser calculada numericamente. Ela vai dar infinito. Então, vamos fazer de novo. Né? Então tá aqui, ó. Estamos com a curva de torque e o ponto nominal é o ponto vermelhinho. Vou dar um zoom aqui, ó. Né? E aí, o que a gente está vendo, pessoal? Na velocidade nominal, tá? A gente deveria ter um torque de 200 Nm mais ou menos, e pela primeira estimativa de parâmetros que nós tivemos, esse torque não está em 200, ó. Ele está aqui em torno de 280, tá? Então a gente precisaria cair 80 Nm mais ou menos em 280, tá? Então em torno aí de 30%. Então, como a resistência do rotor é o parâmetro que mais afeta o comportamento da curva de torque aqui próximo do ponto nominal, né, eu vou aumentar a resistência do rotor, igual a gente deduziu na aula. Aqui, ó, com o aumento da resistência do rotor, você vai caindo a curva de torque. Então, eu vou aumentar a resistência do rotor, que a gente quer cair a curva de torque de 30%.
e rodar de novo o programa. Então vamos lá. Aqui, ó, vou pegar o valor dela em PU e aumentar ela de 30%. Ok? Eu gosto de deixar os passos aqui, né, que a gente foi fazendo, né, até chegar no ajuste de curvas, para poder voltar depois e mexer em qualquer parâmetro que seja de interesse. Tá? Então vamos rodar aqui de novo. Aqui já está dando para ver que a curva já está chegando bem mais próximo. Então aqui, ó, o ponto nominal, né, continua lá nos 200.9, 200 Nm basicamente, e com essa estimativa de parâmetros nós temos uma máquina com 225 Nm. Tá? Então nós vamos mexer mais na resistência do rotor, precisa aumentar ela, né? E a gente gostaria de cair essa resistência, esse torque de 225 para 200. Então são 25 Nm em 225, então em torno aí de 10%. Tá? Eu vou aumentar a resistência do rotor então em 10%. Tá aqui. Tá? Aqui agora então, ó, nós estamos errando, né, de 200, que é o ponto nominal, para aqui em torno de 206. Então a gente está errando 6 em 200, né? São 3%. A gente pode fazer mais um ajuste. Tá vendo? A gente já está chegando, tá? Isso aqui estava em 280, já está em 206, está quase nos 200 aqui. E esse é o método. Você vai fazendo de maneira recursiva, né? Alterando os parâmetros de maior sensibilidade a cada grandeza terminal até acertar. Então aumentei a resistência de rotor em 3%. Vamos ver o comportamento agora. De longe aqui parece que já está cravado, né? Passando em cima, mas tem que dar um zoom para não se enganar. Tá? Então aqui, ó, agora a curva está até mais baixa do que o ponto nominal, mas olha só, devia ser 200.9, está em 200.45. Tá? Então nós estamos errando aqui 0,5 em 200. Tá? Então é 1/4 de 2, que é 1%. Então nós estamos errando 0,25%. Tá ótimo. Tá? Em termos de estimativa de parâmetros de uma máquina complicada dessa e grande, tá excelente. Então a resistência do rotor a gente não precisa alterar mais. Tá? A gente fez a curva passar no ponto nominal. Tá? Ao passar no ponto nominal da curva de torque, que foi essa que a gente traçou, ele vai passar de potência também. Tá? Ele vai ser natural que passe. Tá? Porque a gente acertou o torque, acertou a velocidade nominal, a potência também vai ficar certa, já que é o produto dos dois. Tá? Vai ter um errinho mínimo aqui, né, devia ser 75 kW, ele deu aqui 74.800 e alguma coisa, 830, né? Então nós estamos errando 170 watts em 75 kW, tá? Então, de novo, um erro aí da ordem de 0,25%. Tá bem baixinho, também totalmente aceitável. Agora então, pessoal, eu queria acertar com vocês o fator de potência, né, igual a gente mostrou aqui, né? O fator de potência ele é muito sensível à indutância de magnetização próximo do ponto nominal. Tá? Então vamos ver qual o comportamento do fator de potência com a presente estimativa de parâmetros que nós temos.
Vou rodar até aqui. Vai estar nessa figura 3. Né? E o que aconteceu aqui? Ó? O ponto nominal é o vermelhinho e a gente deveria ter, né, um fator de potência aqui de 0,89 e na verdade com a atual estimativa que nós temos ele está em 0,91. Então nós estamos errando aqui 0,2, né, em 0,9. Então em torno aí de 2%. Tá? Já está quase, já está uma estimativa bem razoável, né? Nós vamos mexer então na indutância de magnetização para tentar melhorar esse ajuste. Bom, aqui ó, na atual estimativa de parâmetros, o fator de potência está alto demais, ele tem que cair para chegar no ponto nominal. Tá? Então a gente tem que piorar o fator de potência, então a gente tem que aumentar a corrente de magnetização. Isso significa reduzir a reatância de magnetização. Né? Se quer aumentar essa corrente, você tem que reduzir a impedância pela qual a corrente circula. Então a gente vai voltar no programa e reduzir essa indutância mútua. Vou dividir ela, vou tentar os 2% que a gente comentou ali. Tá? Bom, para não encher isso aqui de curva, eu vou comentar essa curva da potência mecânica, tá? Não precisa agora. Essa da potência elétrica também não. Tá? E vamos pedir para traçar tudo, inclusive o fator de potência. Aqui está o torque, nós já ajustamos, o fator de potência está aqui, é o que a gente quer ajustar agora. Ó. Tá? Então ele está menor do que 0,91, tá? Mas a nossa mudança foi tímida, né? Então nós vamos diminuir mais a indutância de magnetização para piorar o fator de potência, né, um pouquinho, de forma que a curva se aproxime aqui do ponto nominal. Tá? Vamos diminuir ela aqui de uns 10%. Ver se fica bom. Aqui então, pessoal, ela está próxima aqui de 0,9, né? Devia ser 0,89. A gente está errando aqui 1%, tá? Já está bem razoável. Podemos até melhorar aqui mais algumas vezes, mas já seria uma estimativa de qualidade para estudos envolvendo o modelo da máquina, tá? Vamos voltar aqui então. Vamos aumentar ele um pouco mais. Desculpa, diminuir essa impedância um pouco mais para piorar o fator de potência. Deixa eu ver aqui, 20%. Aqui 20%, basicamente em cima, né? Então deveria ser 0,89, está aqui em 0,8901. Então quer dizer, nós estamos errando aqui, ó. Aqui está 890,1.12 mili e aqui 890 mili, tá? Então está uma diferença de 0,12 em 890, tá? Então está menor do que 0,1%, menos de 1 milésimo, ok? Então está excelente aqui, ó, tá? A estimativa né, ela tem qualidade para qualquer estudo que você fizer, tá? Porque está muito próximo.
Então aqui a gente conclui a estimativa da indutância mútua, ok? Eu queria então agora estimar com vocês a corrente, as indutâncias de dispersão do estator, que a gente viu que são muito sensíveis aqui, ó, à corrente de partida, tá? Então a gente vai traçar a corrente de estator e traçar uma reta com o valor da corrente de partida. Então, vamos fazer isso aqui, né? A gente já tinha até escrito o código para traçar a corrente de partida. Corrente de partida não, corrente de estator, né, em ampla faixa de velocidades, né? Eu estou só trocando a ordem aqui. Aqui nós temos o traçado da corrente em função da velocidade, do ponto nominal, e eu queria colocar também o traçado aqui, ó, dessa reta com o valor da corrente de partida, tá? Então vamos fazer. Então seria o vetor ômega mac e a corrente do estator de partida vezes um vetor unitário do tamanho do próprio ômega mac, tá? Essa corrente de estator de partida, deixa eu ver se ela está definida ali em cima. Se não tiver, a gente define. Tá? A gente não transcreveu lá da página, tá? Vamos lá na tabela, na verdade da tabelinha. Ela fica aqui, ó, nessa coluna H, vale 8,9, é o IP sobre N. Então vamos conferir lá em cima, coluna H, aqui, IP sobre N, né, corrente partida sobre a nominal, 8,9 vezes. Então vamos fazer lá no código. Aqui é a dimensional, né? E aí a gente vai definir a corrente do estator na partida, né, como sendo IP sobre N vezes a corrente nominal. Né, essa aqui vai estar em ampere, eficaz. Tá, então agora ela está definida, né? Ela vai ser traçada com valor eficaz, tá? E a nossa curva já tem valores de corrente em amperes eficazes. Então eu acho que está ok, né? Vamos colocar uma cor diferente para ela aqui, sei lá, um verde. Vamos traçar. Um detalhe legal, olha, a gente mexeu na indutância de magnetização e não perdemos o ajuste do ponto nominal de torque, tá? A curva continua passando, ó. Aqui está a curva do fator de potência, né? Que foi a última que a gente fez. Aí agora a gente vai mexer aqui na curva da corrente de estator, e com o atual conjunto de parâmetros estimados, a nossa corrente de partida está aqui, ó, em torno de 662 amperes, e deveria ser pela placa 1050 amperes, tá? Então a gente está errando aqui, ó, de 1050 sobre 662, tá? 1,58 vezes, ok? Como essa corrente de partida é muito sensível aqui as indutâncias de dispersão, nós vamos, né, já que a gente quer aumentar a corrente de partida da máquina que a gente tem, a gente vai diminuir as indutâncias de dispersão de 1,58 vezes.
Então vamos lá em cima, onde elas estão definidas em PU. Só voltar com a tela aqui, que se vocês perguntarem alguma coisa, eu preciso de ver o cantinho da tela. E vamos dividir o valor delas por 1,58. Vamos rodar. Não mexeu em nada no torque, não mexeu quase que nada no fator de potência, e a gente já está quase chegando. Olha aqui, a curva azul, né, que é a corrente partida da máquina que a gente rodou, né, que a gente simulou, ela está quase igual ao valor nominal. Então nós vamos crescer mais um pouquinho. Ó. Então essa corrente partida está em torno de 1034 amperes e deveria ser 1050, tá? Então a gente está errando 16 amperes em 1050, ok? Então é pouquíssimo, quer dizer, é quase 1%, 1,6% se eu não estiver errando nenhum cálculo, ok? Então nós vamos pegar, e uma dica também, esses cálculos que eu estou fazendo é para ensinar vocês como fazer as curvas convergirem mais rápido, tá? Não é para exercitar o cálculo pelo puro prazer da matemática. Aqui inclusive é muito bacana mesmo, mas aqui é para que você consiga fazer a curva estimada chegar mais rápido no ponto nominal. E você vê que a gente quase acerta. A gente faz esses cálculos de quantos por cento um determinado parâmetro que tem muita afinidade com a curva deveria crescer, e a gente mexe nele, a curva já quase que chega no lugar, tá? É um jeito profissional de fazer para não ficar chutando parâmetro o resto da vida. Então vamos lá, a gente mencionou aqui alguma coisa em torno de 1,6%, né? E a corrente tem que crescer, então as indutâncias têm que cair. Então 1,58 vezes 1,06, né? Sem esquecer dos parênteses aqui, para que realmente o 1,06 seja garantidamente um decrescimento das reatâncias, para que a gente tenha um aumento da corrente partida. Vamos rodar de novo. Ó, mexemos nessas indutâncias, basicamente não perdemos o ajuste do torque, basicamente não perdemos aqui o ajuste do fator de potência. Aqui a gente está com as correntes, com a corrente de estator, né? E agora nós mexemos e ela cresceu demais, então nós vamos reduzir um pouquinho, tá? Então aqueles 6%, na verdade deveria ser 1,6, né? Eu até fiz a conta com 1,6 e coloquei 6 aqui sem querer. Vamos então reduzir o valor dessas, aumentar o valor delas um pouco, na verdade, né, para conseguir melhorar a estimativa. Aqui, sensacional, ó. Passou quase que direitinho, tá vendo? Então aqui a gente está com uma boa estimativa das indutâncias de dispersão da máquina, o que é aferido, né, pelo fato da curva da corrente estator em regime de partida quase coincidir com o valor do catálogo. Esse valor aqui verdinho é o valor que está no catálogo da máquina, que é o dado de placa. Beleza? Vamos agora então fazer o ajuste da curva de eficiência, que é a próxima que está aqui, ó. Então, vou colocar um ponto de parada aqui, vou continuar. Tá, ele não achou esse sinal aqui, eficiência nominal. Acho que nós até abreviamos o nome para alguma coisa com essa nomenclatura. Deu certo agora. Então, pessoal, em várias análises que a gente faz, tá, a gente não considera a resistência de perdas no ferro, tá? Então, o motivo é simples, né? Na verdade, essa resistência de perdas no ferro, ela tem um valor
fortíssimo, né? A máquina é montada com lâminas no ferro fundido do estator, exatamente para ter um valor muito alto nessa resistência. Tá? A gente simulou ela aqui. Tá? E a máquina, né, o estator da máquina, ele é montado, aqui está o cilindro do estator, e ele é montado com lâminas coladas, aqui ó, exatamente, lâminas coladas com uma cola que é um isolante elétrico, né? De tal forma que quando o campo girante da máquina promove variação de fluxo magnético aqui nessa peça de ferro, né? O campo girante vai rodar aqui e ele promove variação de fluxo magnético. Aqui você tem linhas de campo, né, que vão variar aqui no sentido radial em toda essa extensão. Então a gente vai ter tensão induzida em caminhos fechados, tal como preconiza a primeira lei de Maxwell. Então, a gente vai ter tensão induzida aqui, ó, tá? E aí sim a gente vai ter corrente circulando no ferro, tá? Só que essa corrente vai ser baixa porque a resistência da peça de ferro, que é essa aqui que a gente está representando no circuito, né? Ela é constituída por trechos condutores colados, né, com uma cola que é isolante elétrica. Então essa resistência cresce muito, tá? Então muitas análises que a gente faz não consideram o valor dela porque ela tem aqui um valor típico, tá, maior do que 10 PU, em paralelo aqui com o ramo mútuo, tá, que já tem uma impedância alta, né, de 3 PU, e o ramo de rotor, que próximo do ponto nominal vai ter 1 PU de impedância, tá? Então, né, você não precisa considerar ela em muitas análises. Só que nesse método de estimativa de parâmetros, se você não considera o valor da resistência do ferro, a eficiência da máquina fica exagerada. Tá? A última curva que a gente traçou, tá? Ou fica errada. Então aqui, ó, pelos dados de placa, né, nós deveríamos ter essa eficiência nominal aqui, 94%, né, e pela atual estimativa de parâmetros, nós estamos aqui com uma eficiência em torno aqui de 90%. Tá? Então a gente está errando aqui uns 4% com os parâmetros. Então a gente precisa mexer nos parâmetros para fazer a curva da máquina que nós estamos simulando crescer. Tá? Então assim, a gente precisa reduzir as perdas, né, para aumentar a eficiência. E no caso, né, as perdas aqui, elas dependem sim da resistência do ferro, mas dependem muito mais da corrente, né, porque a corrente contribui com o quadrado aqui para a caracterização das perdas no ferro. Tá? Então nós vamos, para reduzir a corrente que contribui mais, nós vamos aumentar o valor da resistência, de tal forma a cair a potência de perdas e com isso subir a eficiência da máquina. Tá? Então vamos lá.
a primeira estimativa em PU para a resistência do ferro estava em 10 PU, né? Então, observe que é um valor em PU alto e ainda assim não está alto o suficiente. A gente vai ter que crescer um pouquinho, tá? Digamos que a gente cresça aqui então uns 50%. Vamos ver o que vai dar. Ó, mexemos na resistência do ferro, o torque, o ajuste, né, da curva do torque não se perdeu, do fator de potência não se perdeu, da corrente partida não se perdeu. Agora a gente está aqui na eficiência, que está quase chegando no ponto nominal, né? Agora desceu muito, aliás subiu, né? Ela estava subindo, subiu bastante. Está em torno aqui de 93%, deveria ser 94%. Então a gente quer a máquina mais eficiente, ou seja, menos perdas. Para ter menos perdas, a gente aumenta o valor da resistência do ferro. Então vamos aumentar ele aqui mais uns... Vou colocar mais uns 50%. Aqui, agora até cresceu demais, né? Deveria ser 94,1, está em torno de 94,5. Então, quer dizer, 0,4 em 94. Tá quase 0,4 em 100. 0,4%. Tá bom demais, tá? Pode, se quiser ser muito caprichoso, você pode voltar, mas já tá passando de bom ali, ó. O erro está bem baixinho. Aqui, ó. A gente melhorou um pouco mais, ó. Ah, não, desculpa. Ah, não, melhorou sim. Agora está em 94,27. Devia ser 94,1. Então, 0,17, que é o erro, em 94. Ok? Se fosse 0,9 era 1%. Então, nós estamos falando aqui de quase um quinto de 1%. 0,2% de erro. Tá excelente. Ok? Por último, né, a gente vai fazer um ajuste fino na resistência de estator, aqui, ó, para fazer a máquina passar no ponto nominal de corrente. Tá? A gente fez ela passar no nível de partida correto, agora a gente vai fazer ela passar no ponto nominal que está mais baixo aqui, ó. Tá aqui, por aqui assim, ó. Ok? Então vamos traçar, basicamente já vai estar quase passando, tá? Mas vamos ver lá. Ah, tá. Só uma coisa aqui estava traçando a corrente em função do torque. Vamos ver aqui, ó, na figura 5, que tem a corrente em função da velocidade, inclusive com um ponto nominal disponível. Que é essa aqui, ó. Então tá aqui, né? Com todos os parâmetros já certinhos, a corrente basicamente também fica certinha, já fica quase que no valor nominal, ó. Então aqui a corrente nominal é de 118 amperes e pela atual estimativa de parâmetros a máquina está operando com 117,95 amperes no ponto nominal. Então nós estamos errando 50 miliamperes em 118, tá? Então é menos do que 1%, tá? Aliás, é menos do que 0,1%, ok? 1 milésimo aqui, que é 0,1%, ia dar 0,118,
que é 118 mili, nós estamos com 50 mili de erro, menos, é metade de 0,1%, 0,05%, tá? Então tá bom, tá excelente, né? E aí então, pessoal, a gente conclui o método, tá? Com isso então, a gente pode chegar aqui e pedir os parâmetros da máquina no sistema internacional. Essa máquina que a gente viu no catálogo, inclusive aqui, ó, o catálogo não dá os parâmetros do circuito equivalente, tá? Nenhum fabricante dá isso. Aqui, ó, vou até mostrar aqui em cima. Olha para você ver. Você tem os dados de placa. Parâmetro do circuito equivalente não tem não. Então, com esse método que eu ensinei para vocês, ó, a gente consegue extrair os dados, estimar com boa qualidade os dados do circuito equivalente, ó. Tá aqui a resistência de rotor em ohms, a indutância de dispersão do estator em Henry, né, 319 microhenry, a indutância de dispersão do rotor também 319 microhenry, a indutância mútua 17.1 milihenry e a resistência de perdas no ferro de 54 ohms, tá? Então essa é mais uma maneira, né, de você estimar os parâmetros para conseguir usar o modelo que a gente ensinou na aula, tá? E é o material que eu queria passar para vocês hoje. Eu queria parar por aqui e ver com vocês se vocês entenderam, se vocês querem fazer alguma intervenção, tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Beleza, Jonas. Tranquilo. Ô, Léo, eu tenho uma pergunta. Sim. Assim, de modo geral, vamos dizer, um erro aí admissível para esses parâmetros aí é em torno, posso falar que é em torno aí de 0,5%, 0,6%? Ô Gustavo, para esses equipamentos grandes, se você estiver errando 2, 3, 5%, tá ótimo. Tá? Como a gente está com a ferramenta de cálculo e com muito conhecimento do equipamento, aí a gente, vamos dizer assim, a gente abusou, né? Falei assim, poxa, tem muito capital intelectual que a gente já colocou aqui, conhecendo o equipamento com clareza. Vamos chegar a 0,5%, 0,05%, igual foi o último, né? E é possível, e a ferramenta de cálculo que vai repetir a parte mais trabalhosa ali, que é fazer as contas todas, né? Então, para esse caso aqui, dá para chegar nessa ordem de grandeza, tá? 0,5%, 1%. Agora, é comum para equipamento de potência e é aceitável erros de 5%, por exemplo, 3%. Numa boa, isso não tem problema não. Entendi. Que eu estava pensando já, assim, de incluir também no código essa parte do, vamos dizer, entre aspas, do chute, né? Então, assim, dá uma iterada e vê se está acima ou abaixo, aí faz um ajuste, itera de novo, vê se está acima ou abaixo, que aí economiza mais tempo ainda. É verdade. Tem dissertações de mestrado, igual a do professor José Tarcísio, da Elétrica da UFSJ, que ele fez isso. Ele automatizou a recursividade do método. Entendeu? Então é possível, é uma ideia bacana, tá? E até uma fonte bibliográfica se você quiser ver como faz isso. Algumas pessoas, até na disciplina mesmo, gostaram do material e fizeram isso por conta, né? Pegavam e criavam um método para automatizar, né? Para fazer a mudança de curvas automaticamente convergir para o ponto nominal com uma faixa de tolerância para o erro, tá? É possível também. Beleza? Aí, depois. Bacana. Vai do gosto da pessoa, Gustavo, e do tempo, tá? Então, assim, se a pessoa tiver gostado, quiser fazer isso, né, até para trabalhar com múltiplos motores e tal, vale a pena. Agora, se ela tem N outros desafios no sistema mecatrônico, né, vai especificar inversor, parametrizar inversor, comissionar a planta, ter reunião com fornecedores, tem que fazer
modelagem dos parâmetros mecânicos, né? Igual vocês na mecatrônica têm habilidade para desenhar num SolidWorks e tal. Ou seja, tem muito tempo a gastar ainda, tá? Aí eu aconselharia a fazer do jeito que eu estou mostrando aqui hoje, que é assim, do jeito que a gente fez, olhando que parâmetro é sensível a cada grandeza terminal e quantos por cento a gente está errando em cada estimativa. Você só corrige o parâmetro certo daquele mesmo percentual e 2, 3 tentativas você já está passando pelo ponto. Então, assim, parece braçal, mas é muito intelectual. E você, assim, não precisa gastar um extenso tempo para fazer um código que promova a convergência automaticamente. Tá? Então, assim, só para você ter recurso na mão, eu queria dar essas sugestões. Entendeu? Beleza, entendi sim. Obrigado. Valeu. Gustavo, só um ponto. Não estou desencorajando, eu só estou fazendo uma análise honesta aqui, né? Porque, assim, podia ter o preciosismo, né, de querer valorizar a disciplina, né, que eu estou lecionando e falar assim, vamos fazer código mesmo e tal. É bacana, vale a pena, mas assim, né, falando até como colega de profissão, vale a pena também botar na balança como que você chega no resultado mais rápido. Entendeu? Então, não estou desencorajando, só estou colocando um elemento crítico aí para pensar. Tá? Tá, beleza. Se eu for fazer agora para treinar mesmo o MATLAB, né? Ver se vai dar certo, se não vai, mas é mais para treinar mesmo do que para, você falou, por excesso de preciosismo. Sim. Bacana. Beleza, então. Então tá. Pessoal, vocês querem esclarecer mais alguma dúvida, fazer mais algum comentário? Aqui tá resolvido já. Beleza. Então tá. Então, beleza. Pro Janos também tá ok. Então eu queria agradecer vocês a presença, né? Desejar uma boa noite, um bom fim de semana. E aí sexta-feira que vem a gente se encontra de novo para a próxima aula. Beleza? Até mais então. Ô Léo, valeu, Janos. Deixa eu só. Qual ficou o valor final aí da resistência, da resistência de pedra de ferro em PU? Eu acho que o meu, eu perdi a última interação que você fez, eu acho que o meu ficou um pouquinho diferente. Em PU foi isso aqui, ó, 10 vezes 1,5 vezes 1,4. Ah, beleza. 21 PU. Beleza. Eu tinha perdido a última interação, o meu estava um pouquinho diferente. Entendi. Agora dá certo. Você conseguiu fazer o código em paralelo com a aula? Consegui. Pô, show, cara. Bacana demais. Foi a pegada, foi cabuloso, mas deu. Esses materiais, né, de engenharia, eles são densos mesmo. É isso aí, nesse termo, é cabuloso mesmo. Então tá bom. Então valeu, moçada. Boa noite pra vocês aí, até mais. Adeus, obrigado, Léo. Até mais, hein? Falou, até mais. Falou, Jantos. Valeu, cara.